e gostaria que as irmãs pudessem abrir comigo suas Bíblias nesse texto. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 26. Segundo Reis 4. Vamos ler a partir do verso 25. 25 e 26. O texto diz assim: Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu o quê? Tudo bem. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Pai amado, sua palavra está lida, sua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Pedimos ao Senhor, Deus, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, nós estamos ansiosos para ouvir a voz do Senhor. Que saiamos daqui, Deus, convictos de que o Senhor falou aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiz uma devocional recentemente sobre esse texto, e como eu estava num lugar onde havia alguns jovens, eu falei com eles assim: eu vou dar um spoiler para vocês. Spoiler é aquilo que você está assistindo um filme com alguém, aí alguém te conta o que vai acontecer lá no fim do filme, né? Eu acredito que para mulheres que amam a palavra de Deus não há spoiler aqui. Você sabe que não estava tudo bem com essa mulher. Você sabe que a alma dessa mulher estava destruída, estava em pedaços nesse momento. Ela não estava sendo totalmente sincera ao dizer que tudo estava bem com ela, que tudo estava bem com o marido, e muito menos que tudo estava bem com o filho. Existem momentos na nossa vida que a nossa alma fica desse jeito, apertada, em pedaços. E nós não temos, às vezes, com quem compartilhar sobre essa dor. Nós até estamos cercados de pessoas, rodeados de pessoas por todos os lados. Mas às vezes não há um ombro em que nós podemos encostar a cabeça e confiar, e abrir o coração, chorar, lamentar, dizer: não está tudo bem. E a verdade é essa: não está tudo bem. Depois que eu fiz essa devocional, fiz essa devocional recentemente aqui na igreja, com os colaboradores, e foi interessante que ao final da devocional nós abrimos para pedidos de oração, e muitas pessoas fizeram pedidos de oração que foram assim, surpreendentes. Surpreendentes. Nós estamos uns dos lados dos outros ali e não temos ideia de que não está tudo bem. Nós estamos caminhando com irmãos na fé e às vezes nós não temos ideia de como vai a alma desses irmãos. E quando aqueles pedidos de oração foram feitos ali, nós pudemos perceber que de fato não está tudo bem. Nós vamos entender um pouco melhor sobre esse texto, mas antes da gente entender o contexto geral aqui, eu queria te chamar a atenção para algumas características importantes dessa mulher, dessa sunamita. Algumas características que ao ler o texto aqui, elas saltam diante dos meus olhos. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, apenas diz que é uma mulher da cidade de Sunem, um lugar em que Eliseu tinha costume de passar com frequência. Você pode ver que ela via ele passar por ali. Isso está descrito no verso de número 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. Então era frequente a passagem de Eliseu por esse lugar. E Sunem era uma cidade que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. E essa mulher, cujo qual a Bíblia não fala o nome, mas declara algumas características importantes, tem muito a nos ensinar. A primeira característica que a Bíblia relata sobre essa mulher é que ela era próspera. O texto que nós acabamos de ler, o verso 8, diz que era uma mulher rica. E o termo hebraico empregado aqui para rica quer dizer riquíssima, muito rica, de grande riqueza. De fato, era uma mulher próspera. Ela mesmo, quando questionada
por Eliseu e por meio do seu moço, sobre o que ele podia fazer para retribuir a ela toda a bondade com a qual ela o estava tratando, ela vai dizer que ela não tinha necessidade de nada. Ela habitava no meio do povo dela. Isso está descrito no verso de número 13, no finalzinho do versículo, a última frase vai dizer: habito no meio do meu povo. Eu não tenho ausência de nada. Sou próspera, riquíssima, muito abençoada. Segunda característica que a Bíblia cita a respeito dela é que, além de ser próspera, rica, ela era muito generosa. O texto descreve que, vendo ela, Eliseu, passar por ali, ela o constrange a comer pão. E a gente vê o profeta, coisa linda, a gente vê o profeta que precisa ser constrangido a receber um bem, constrangido a ser abençoado. A gente vê a humildade do profeta Eliseu aqui, que ao receber um convite para ser abençoado, para receber uma bênção, ele precisa ser constrangido. Ele não era um aproveitador, era um homem de Deus, um santo homem de Deus, mas ela o constrange. Ela o constrange a entrar na sua casa e se alimentar. Não apenas isso, essa mulher rica e generosa, ela também convence o marido, olha o verso 10, ela também convence o marido: façamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Ela então convence o marido na casa dela ter um quarto para onde o profeta pudesse pousar todas as vezes que ele, nesse caminho que era frequente para ele, pudesse parar, se alimentar, descansar, recobrar suas forças e seguir rumo ao seu propósito. Então ela também era uma mulher generosa. Mas já foi dito no culto de hoje que ela era uma mulher de discernimento. Percebemos o discernimento dessa mulher, a princípio, por ela olhar o profeta e dizer: ali vai um quê? Um santo homem de Deus. Ela reconhece a presença de Deus na vida de Eliseu. Ali vai um santo homem de Deus. Não só reconhece, como ela o abriga na casa onde morava. Mas o texto também diz que nesse momento em que ela constrange o profeta, que ela constrói um quarto para o profeta se sente na obrigação de lhe retribuir e manda o moço perguntar a ela: o que você precisa? E de fato, conforme nós vimos, ela era uma mulher muito rica, muito próspera, habitava no meio do povo, mas ela não tinha filhos. No entanto, essa mulher, ela não se sente confortável de se abrir com Geazi, abrir o coração dela, falar da necessidade dela, dizer assim: olha, eu de fato sou rica, muito próspera, eu habito no meio do meu povo, não tenho ausência nenhuma, mas eu ainda não tenho filhos. Ela não se sente confortável para falar com ele. E realmente, o discernimento que essa mulher tinha já apontava para Geazi no futuro. Se você conhece a história desse moço, você vai se lembrar que Naamã, o general Ciro, após ser tomado por uma lepra, ele vem até Eliseu para poder buscar a cura. E Eliseu manda que ele se banhe no rio, ele se banha 7 vezes, é curado, e ele volta, e ele quer ofertar para Eliseu algo. Quer presentear para Eliseu algo. Eu quero que o senhor aceite meu presente. Capítulo 5, se as irmãs quiserem acompanhar, no capítulo 5 vai descrever então que depois de ser curado, capítulo 5, verso 15, finalzinho do verso 15, vai dizer: te peço que aceites um presente do teu servo. O senhor foi muito bom para mim. Eu estava desenganado, eu estava perdido, não havia cura onde eu morava. Eu vim até aqui, o senhor me deu a palavra, eu cumpri a palavra, fui curado, e eu quero te presentear. Olha o verso 16. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Eliseu recusou o presente. Mas o moço, ao qual a sunamita não quis compartilhar da sua necessidade, Geazi, o que ele faz? Ele não se conforma. E ele vai até Naamã e fala com Naamã que, logo que ele tinha saído, 2 discípulos dos profetas jovens chegaram até Eliseu. Eles precisavam de uma capa, de 2 talentos. E ele recebe o presente que Eliseu recusou. E é interessante ver o texto que quando Geazi se apresenta diante do profeta, o profeta pergunta: de onde vem Geazi? Onde você estava? Eu não fui por lugar nenhum, está aí no verso de número 25. De onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma.
estou sempre por aqui. Mas na verdade Deus já havia revelado ao profeta que Geazi tinha ido até Naamã, tinha recebido os presentes que não era para receber, e como eu disse, não há spoiler nenhum para vocês, você sabe que a lepra que estava sobre Naamã vem sobre Geazi, esse moço. Então havia uma razão pela qual essa mulher não confiava nele. É uma mulher de discernimento. Discerniu o Espírito de Deus no profeta e discerniu que Geazi não era um homem totalmente confiável. E eu sei que as irmãs elas têm uma visão além do alcance, né? Eu acho que quando vocês são promovidas para mães, passam a ser mães, a visão ela fica um pouco mais além do alcance ainda, né? E a gente acaba olhando para umas pessoas assim com um olhar um tanto quanto desconfiado, um pé atrás, e frequentemente a gente percebe que é o Espírito Santo de Deus nos dando discernimento quanto às intenções das pessoas que se aproximam de nós. E essa mulher era uma mulher de discernimento. Essa mulher, a quarta característica que eu gostaria de destacar sobre ela, é que ela levava as coisas de Deus para dentro de casa. Isso é muito importante nos nossos dias, porque coisas que não são de Deus estão entrando dentro da nossa casa, sem pedir licença. Elas estão entrando, sutis, diante de nós. Muitas vezes nós até duvidamos que algumas coisas possam entrar dentro da nossa casa, mas elas estão entrando. Há uma estratégia de Satanás para entrar dentro das nossas casas, na cabeça dos maridos, dos filhos, das esposas, e destruir os lares. Confesso que o meu coração está um pouco triste com as coisas que eu tenho visto. Eu moro de frente para a Consolação. E eu tenho visto tantos filhos perdidos esses dias. Eu abri a janela da minha casa, né, Maria? Sábado, domingo, abri a janela da minha casa e eu contemplando ali assim uma multidão de ovelhas sem pastores. Muitos deles crentes, filhos de crentes, aliás. Que o diabo conseguiu entrar dentro daquelas casas, roubar o coração daquelas pessoas. Eis a importância de nós levarmos as coisas de Deus para dentro da nossa casa. Ela constrói um quarto para o profeta, eu quero a presença de Deus dentro do meu lar. Ela paga um preço para isso. Eu quero a presença de Deus dentro do meu lar. E nós precisamos, dia após dia, invocar a presença de Deus para dentro do nosso lar. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele tome o coração, a mente, nossa mente, o nosso coração, a mente, o coração dos seus maridos, dos seus filhos, das suas filhas. Precisamos orar ao Senhor, levar as coisas de Deus para dentro de casa, evitar que de nós mesmos nós levemos coisas que não são de Deus para dentro da nossa casa. A murmuração, a fofoca, comentários diversos sobre a obra de Deus, sobre o pastor, sobre o diácono fulano de tal, sobre o irmão que caiu. Isso não é coisa que nós, cristãos prudentes, devemos levar para dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa nós precisamos dizer, a igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção, os diáconos são uma bênção, as irmãs da SAF são uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Nós só devemos falar coisas boas, irmãos, dentro da nossa casa. Nós só devemos levar coisas boas da parte de Deus para dentro da nossa casa. Outra característica importante dessa mulher é que ela é prudente. Muito prudente essa mulher. Porque quando o profeta manda Geazi até ela descobrir qual que era a necessidade dela e ela decide não contar, Geazi sabia que ela não tinha filhos, fala para o profeta e o profeta manda buscá-la. Cheia de sabedoria e prudência, ela fica à porta do quarto do profeta. À porta. Essa mulher não entra no quarto do profeta. Essa mulher fica à porta. Júnior, mas é um profeta. É um profeta, mas é um homem. Júnior, é um profeta, um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus, mas é um homem. O que nos diz que nas nossas relações, sejam com os pastores, sejam com os outros irmãos, nós precisamos agir com prudência. Ter cuidado. Cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado ao abrir o coração, cuidado ao falar das coisas que nós estamos lidando.
É necessário prudência. As mais novas, a Bíblia vai dizer, Tito, dizendo, olha, as irmãs mais maduras, mais sábias, ensine as mais novas. Nós precisamos, irmãs, passar isso para as irmãs mais novas, prudência. Prudência ao se vestir, prudência ao se relacionar com o sexo oposto, limites, que são muito importantes. Essa mulher era prudente, ela não entra, ela era um homem de Deus, era um santo homem de Deus, era um profeta, muito conhecido, muito famoso, os seus milagres que Deus operou por meio dele, viraram notícia, ela sabia que ele era um homem de Deus, ela viu ele, é um santo homem de Deus, mas prudentemente ela fica à porta. Limites, distância. Cuidado, irmãs, muito cuidado. Não importa quantos anos nós tenhamos de crente, não importa qual geração de presbiteriana é a sua, o diabo ciranda, o diabo coloca sementes nos nossos corações. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos sucumbir ao adultério, por exemplo. E quão desastroso é o adultério na vida de pessoas que servem a Deus, na vida de pessoas que são colunas da igreja. Tome cuidado. Não confie na força do seu próprio braço. Não confie na sua história. Não confie na sua tradição. Confie no Senhor e seja prudente. Seja prudente em nome de Jesus. Ela era uma mãe zelosa. Agora nós vamos entrar no que aconteceu. O profeta descobre que ela não tinha filhos, chama ela até a porta do quarto. Chama ela até o quarto, ela fica na porta. E ele diz para ela, olha, a senhora não compartilhou que a senhora não tinha filhos, mas o moço aqui, esse moço aqui, parece que ele é bem curioso, ele conseguiu descobrir que a senhora não tinha filhos. E ele me disse, então, olha, eu profetizo que no próximo ano, nessa mesma data, eu vou passar aqui e a senhora estará com o filho no colo. E a palavra do Senhor se cumpre. Está aí no verso de número 19, aliás, verso 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Essa mulher não pede um filho para o profeta, mas o profeta percebe que ela tinha um sonho, que ela tinha um desejo, e talvez, olhando para a realidade dela, ela mesma olhando para a sua realidade, para a realidade do marido, já não acreditava que aquilo fosse possível. Alguns comentaristas desse texto dizem que o marido já era avançado de idade. Então ela se contentava em Deus com a realidade dela. Mas o profeta profetiza sobre ela um filho, esse filho nasce. E o texto vai nos dizer que certo dia, esse menino, tendo crescido, ele estava no campo com o pai, junto com os segadores. E aqui é uma questão muito importante que nós precisamos considerar, que é o abismo geracional que há entre nós e os nossos filhos. Há um abismo geracional entre nós e os nossos filhos. Vou te dar um exemplo e você vai entender a questão desse abismo, dessa distância. Eu me lembro que no início do Facebook, quando o Facebook estava começando a existir, eu estava aprendendo a usar aquilo, e de repente apareceu um balãozinho de mensagem para mim, e eu cliquei para poder ver o que era, e vi que era a foto de um jovem, um adolescente. E ele mandou uma mensagem, a mensagem era assim, parecia linguagem extraterrestre, tá? Era assim, VC, espaço, PD, espaço, TC, espaço, CMG, espaço, AGR, interrogação. Eu parei, eu olhei para aquilo, um rapaz novo, olhei para aquilo e falei, meu Deus, que linguagem é essa? Que coisa é essa que esse rapaz está querendo falar comigo? E aí eu tive que pedir a ele para me explicar o que ele estava querendo dizer, porque para mim não era desse mundo. E ele explicou, você pode teclar comigo agora? VC, PD, TC, CMG, AGR, interrogação. Na minha época, a gente escrevia tudo direitinho, com vírgula, ponto, tudo certinho, acento. Esse menino abreviou tudo. Sabe como é que a minha filha conversa comigo hoje? Uma carinha mandando um beijinho, piscando o olhinho, mostrando a linguinha. Há um abismo geracional entre os pais e filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no campo, esse filho, estando com o pai, num dado momento ele fala assim, pai, a minha cabeça. Havia algo muito sério acontecendo com aquele menino. Mas o menino não soube explicar para o pai, ele não soube expressar o que estava acontecendo. E o pai também não soube entender, não soube interpretar. Ai, a minha cabeça. E é o que está acontecendo hoje entre muitos pais e filhos. Os filhos estão gritando por socorro.
mas não sabe expressar tamanha dor que eles estão sentindo, tamanho conflito com o qual eles estão convivendo. E por outro lado, os pais não conseguem compreender a linguagem dos filhos. Nós precisamos pedir a Deus muita misericórdia para que nós sejamos capazes de conhecer o coração dos nossos filhos. Mais do que aquilo que eles estão dizendo, mais do que aquilo que eles estão demonstrando. Nós precisamos pedir a Deus capacidade de conhecer o coração dos nossos filhos para que nós não os percamos como aconteceu aqui. Era algo muito sério que estava acontecendo. Tanto é que o texto vai dizer que esse pai manda o menino a ter com a mãe. Verso 19 do capítulo 4. Ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Não era uma simples dor. Os nossos filhos estão convivendo com dores que nós, que passamos por algumas coisas no passado, a gente olha e chama de frescura. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque a nossa geração é muito mais forte, a geração de alguns de vocês, muito mais forte para enfrentar determinadas coisas. E hoje ainda nós lidamos com coisas que a nossa geração jamais pensou que poderia existir. A minha cabeça é um grito por socorro da alma desse filho. E o pai não sabe interpretar. Mas esse filho vai estar com a mãe. E aqui salta aos nossos olhos outra característica dela, uma mãe zelosa, que talvez não soube entender o que estava acontecendo com o filho tanto quanto o pai. O pai não conseguiu discernir e mandou para a mãe. A mãe não mandou para ninguém: deita aqui no meu colo, filho, eu vou cuidar de você. Deita no colo da mãe, eu vou cuidar de você. Eu quero orar por você, eu quero chorar com você. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu te amo, meu filho. Eu não sei o que está se passando pela sua cabeça, mas eu te amo, eu oro por você, eu cuido de você, eu zelo pela sua alma, meu filho. E essa mãe tem seu filho no colo até o meio-dia. Infelizmente essa criança morre. Uma mãe zelosa. Uma mãe zelosa. Mas essa mulher também, além de zelosa, ela é uma mulher de fé. Porque olha só, o menino morre. Olha o verso 21, o que ela faz? Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Quando alguém morria, subia a mãe e preparava o corpo para o enterro. Morreu. Vamos preparar o corpo para o enterro. Ela sobe, coloca o filho no quarto do profeta, fecha a porta e sai. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé, de esperança. Uma mulher esperança. Como você, eu quero crer em nome de Jesus. Que apesar de estar vendo, às vezes, seus filhos lidando com coisas tão difíceis, que entristecem o seu coração, você ainda profetiza vida sobre ele. Apesar de ver seu marido, às vezes, lidando com coisas que também te entristecem, você ainda profetiza vida sobre ele. Você ainda acredita que sobre esse vale de ossos secos, se o Senhor soprar, a vida ainda reinará naquele lugar. Eu quero crer nisso em nome de Jesus. Essa mulher é uma mulher de fé, uma mulher de esperança. Além disso, ela também era uma mulher de personalidade, irmãs. Personalidade. É interessante você observar que ela coloca o filho no quarto do profeta, ela chama o marido, verso 22, pede o marido para preparar o animal para que ela vá ao encontro do profeta. O marido pergunta para ela: por que você vai a ele hoje? Verso 23. Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse o quê? Não faz mal. Preste atenção, esse marido não sabia que o filho estava morto. Olha o texto. Por que você está indo lá? Qual o motivo? Se soubesse que o filho estava morto, já sabia qual o motivo levava a sua esposa a ir até o profeta. Na verdade, ele questiona: não é dia de festa, não é sábado, o que você vai lá? Só mulher cheia de personalidade que, ao ver que o filho está ali morto, ela desce e sabe que o marido poderia ter feito algo lá no campo pelo filho, e ao invés de dizer para o marido: a culpa é sua, ele chorou, ele falou, ele tentou te avisar, mas você não entendeu. Ao invés de tentar culpar o marido, ao invés de iniciar uma discussão, ela, sem tempo a perder, ela diz: prepara o animal, que eu estou indo para o profeta. E essa mulher, ela anda um trajeto de animal aqui de cerca de 40 quilômetros de distância.
Uma mulher de personalidade, irmãs. Imagina o coração dessa mulher enquanto ela ia em direção ao profeta. Imagina quantas coisas não passavam pelo coração dela, mas ela estava indo, sem tempo a perder. Eu não tenho tempo para murmurar, eu não tenho tempo para brigar, eu não tenho tempo para explicar. Não faz mal, eu estou indo em direção ao profeta. E ela vai em direção ao profeta. E de longe o profeta conhece, sabe que ela está vindo, e ele manda o moço encontrar ela. E aqui nós chegamos no texto que nós lemos, o momento em que o moço pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela responde que está tudo bem. E agora você entende por que ela respondeu, porque estava tudo bem. Ela não estava sendo falsa. Ela não estava mentindo. Ela mais uma vez estava demonstrando prudência. Minha alma está destruída. A minha alma está em pedaços, não está tudo bem. Meu filho está morto num quarto dentro de casa, meu marido não sabe o que está acontecendo com meu filho. Eu estou indo em direção ao profeta, não está tudo bem. E o próximo verso, verso 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não o manifestou. Deixa ela, Geazi, porque a alma dessa mulher está em amargura, está em pedaços. Deixa ela, o Senhor não me revelou. E agora sim, diante do profeta, ela abre o coração. Preste atenção, irmãs. Às vezes vem algumas coisas na nossa mente que a gente tem medo de falar. Mas essas coisas que a gente tem medo de falar, elas amarguram o nosso coração, elas nos entristecem. A questão não é não falar, a questão é com quem falar. Aquele moço não estava preparado para ouvir o que essa mulher tinha a dizer. Mas o profeta, ele já estava preparado. E tem coisas, irmãs, que a gente precisa abrir o nosso coração mesmo. Coisas que estão dentro de nós aqui, que a gente precisa trazer para fora, para que haja luz, para que haja esclarecimento, para que não brote raiz de amargura no nosso coração. Por isso que quando ela chega diante do profeta, ela diz assim, ó: pedi eu a meu senhor algum filho? Eu te pedi alguma coisa? Eu não podia falar isso com o moço. Eu não tinha maturidade para ouvir isso. Mas com o profeta, eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi um filho? Eu não te pedi nada. Eu te disse que eu morava no meio do meu povo, que eu não tinha ausência de nada. Eu não te pedi um filho. Não disse eu, não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, pois põe o meu bordão sobre ti, sobre o rosto do menino. Em outras palavras, Eliseu está dizendo, sem perda de tempo, vai até o menino, vai até ele. Mas olha novamente o discernimento dessa mulher sendo esclarecido por Deus. O moço vai, mas o que o moço pode fazer pelo menino? Nada. O moço não pode fazer nada pelo menino. O texto bíblico diz, a mãe vai dizer para o profeta, porém, verso 30, porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Esse moço não podia fazer nada por ela. E por que compartilhar com alguém que não pode fazer nada por você? Existem pessoas que estão numa fase da vida diferente da sua. Imagina eu, lidando às vezes com uma crise dentro do meu casamento, encontro um jovem solteiro da igreja e falo com ele assim, vem cá, deixa eu compartilhar com você aqui. Fases diferentes. E às vezes tem muito jovem curioso para que eu abra o meu coração. Mas é só curioso. Vou abrir meu coração, às vezes vou influenciá-lo negativamente por causa da dor do meu coração, e eu só estou alimentando a curiosidade dele, ele não pode fazer nada por mim. Ah, mas eu sei quem pode. Esse homem é um santo homem de Deus, nele habita o Espírito de Deus. Se o senhor não for, eu não vou. Eu só vou se o senhor for. Porque o menino não pode fazer nada por mim. Então o verso 32 vai dizer que tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto, de fato, sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino
E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Irmãs, além das características importantes dessa mulher que saltam aos nossos olhos, e agora por último a gratidão, o louvor dela a Deus pelo milagre recebido, existem algumas lições importantes que nós precisamos aprender com esse texto. A primeira lição que nós precisamos aprender é que não está tudo bem com as pessoas ao nosso redor. Isso é fato. Mas a segunda coisa que nós hoje, com o coração humilde, devemos perguntar para o Senhor é o seguinte: as pessoas estão vendo em mim alguém com quem elas podem abrir suas almas? Quem o meu filho procura quando o coração dele está destruído? Quem o meu marido procura quando o coração dele está destruído? Quem a minha mãe, os meus irmãos procuram quando o coração deles estão destruídos? Nós precisamos hoje, sem medo da resposta que ouviremos do Senhor, humildemente nos achegarmos até Ele e falar assim: Senhor, eu sou como Geazi? Eu sou alguém que não tem uma palavra de vida para aqueles que estão morrendo? Eu sou alguém que as pessoas não conseguem confiar ainda? Eu sou alguém que as pessoas estão do meu lado com o coração destruído e elas olhando para mim, elas ainda não enxergam que eu sou uma mulher em que habita o Espírito do Senhor? E por último, nós não podemos esquecer a realidade de que as pessoas estão morrendo. Estão mortas. Eu chorei muito, minhas irmãs. Meu coração está amargurado, essa é a palavra. Amargurado, e eu estou aqui sem demagogia nenhuma. Tantos jovens se perdendo. Tantos jovens se perdendo. Tantos filhos se perdendo. Tantas famílias sendo destruídas. Quando eu venho a esse altar falar sobre família, quando eu venho a esse altar falar sobre pais, sobre filhos, marido, esposa, eu venho aqui porque o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele tem mandado eu soprar nesse vale de ossos secos. Eu tenho crido que há esperança. Eu tenho crido que há esperança. Mas nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder, sem perda de tempo. Nós precisamos proclamar a todo momento, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, a palavra do Senhor dentro dos nossos lares, onde quer que a gente vá, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Estão discutindo se a Baby do Brasil podia dizer se Jesus vai voltar daqui a 5 ou 10 anos. A questão não é essa. A questão é que Ele está voltando. E nós precisamos proclamar que o Senhor Jesus está voltando. E muitas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. E nós, tal como o profeta, estamos diante desse vale de ossos secos. E o Senhor está nos dizendo assim: lança a palavra. Lança a palavra. Lança a palavra. Mas nós devemos nos portar de forma que, ao olhar para nós, as pessoas identificam: ali está uma santa mulher de Deus. Ali está um santo homem de Deus. Eu posso me lançar aos pés dele. Eu posso me lançar aos pés dela. Porque eu sei que dali vai sair virtude. As palavras virtuosas de Deus reinam sobre a vida dele, sobre a vida dela. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, dos nossos filhos, dos seus maridos, da minha esposa, das esposas de quem nos assiste. Em nome de Jesus. Amém.